Comentário sobre o sentido espiritual do Apocalipse, capítulo 3, de Emanuel Swedenborg, extraído da sua obra O Apocalipse Revelado. Versículo 20 do capítulo 3. Eis estou à porta e bato. Significa que o Senhor está presente em cada um na palavra. Nela insiste para ser recebido e ensina como deve ser recebido. Isso é semelhante ao que é dito pelo Senhor em Lucas 12, 26. Vós sois semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando voltar das núpcias, a fim de que, quando vier e bater, logo lhe abram. Que a porta significa a admissão, vê-se no número 176. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, significa aquele que crê na palavra e vive de acordo com ela. Ouvir a voz é crer na palavra, porque a divina verdade da palavra é a voz de Jeová. E abrir a porta é viver de acordo com a palavra, porque a porta não é aberta e o Senhor não é recebido pelo simples fato de a voz ser ouvida, mas sim pelo fato de viver-se de acordo com a palavra. Com efeito, o Senhor diz: quem tem os meus mandamentos e os pratica, a ele me manifestarei, para ele virei e farei morada nele. João 14, 21 a 24. Que o homem deve abrir a porta como por si mesmo, fugindo dos males como pecados e praticando os bens, foi mostrado no opúsculo Doutrina da Vida para a Nova Jerusalém. E que isso seja assim também se vê claramente pelas palavras do Senhor, se alguém abrir a porta, e pelas suas palavras em Lucas 12, 36. Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Significa que o Senhor se conjunge a eles e os conjunge a si. Entrar e cear com ele significa conjungir-se com o homem, e como para haver conjunção é necessária reciprocidade, também é dito e ele comigo. Que entrar e cear significa ser conjunto, vê-se claramente pela Santa Ceia instituída pelo Senhor, pela qual se faz a presença do Senhor nos que ouvem a sua voz, isto é, nos que creem na palavra, mas a conjunção se faz com aqueles que vivem segundo a palavra. Viver segundo a palavra é fazer penitência e crer no Senhor. Diz-se cear e ceia do Senhor, porque a ceia se faz à tarde, e tarde significa o último tempo da igreja. Por isso, quando o Senhor deixou o mundo, e então era o último tempo da igreja, ele ceou com os discípulos e instituiu o sacramento da ceia. Ao que vencer significa aos que estão em conjunção com o Senhor e pela vida segundo os seus preceitos na palavra. Isso é evidente pelo que foi dito acima. Concederei sentar-se comigo no meu trono. Significa que eles terão conjunção com o Senhor no céu, que o trono do Senhor é o céu, vê-se no número 14. Por isso, sentar-se com o Senhor em seu trono significa a conjunção com ele no céu. Como eu venci e me assento com meu Pai em seu trono, significa como ele e o Pai são um e são o céu. Que o Pai e o Senhor são um foi plenamente mostrado no opúsculo Doutrina da Nova Jerusalém sobre o Senhor. Também se mostrou algures que o céu não é céu pelo próprio um dos anjos, mas pelo divino do Senhor que está nos anjos e dentro dos anjos. Eis porque, por assento com o meu Pai em seu trono, é significado que ele e o Pai são um e são o céu. O trono é o céu. Como eu venci, significa que pelas tentações admitidas em ser humano e pela última delas, que foi a paixão da cruz, e também pelo cumprimento de todas as coisas da palavra, ele venceu os infernos e glorificou o ser humano, isto é, ele se uniu ao seu divino que estava nele pela concepção, que se chama Jeová Pai.
do que se trata no supradito opúsculo Doutrina da Nova Jerusalém sobre o Senhor. O Senhor diz: ao que vencer, concederei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e me assento com meu Pai em seu trono. Porque a união do Senhor com o Pai, isto é, com o seu divino em si, teve por fim possibilitar ao homem ser conjunto divino que é chamado o Pai. No Senhor, porque é impossível que o homem possa ser conjunto ao divino do Pai imediatamente, mas sim mediatamente pelo divino humano do Senhor, que é o divino natural. Por isso o Senhor diz: ninguém jamais viu Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o expôs. João 1, verso 18. Em outro lugar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A conjunção do Senhor com o homem se faz pela sua divina verdade, e esta verdade no homem pertence ao Senhor. Assim, ela é o Senhor, e de modo nenhum pertence ao homem. Assim não é o homem. O homem a sente como sua, mas a verdade é que ela não lhe pertence, porque não está unida, mas adjunta a ele. Não acontece a mesma coisa com o divino do Pai. Este divino não é adjunto, mas unido ao humano do Senhor, como a alma a seu corpo. Quem compreende estas coisas pode compreender as seguintes palavras do Senhor: quem mora em mim e eu nele, este produz muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. João 15, 5. Nesse dia vós conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João 14, 20. E também compreenderá as seguintes: santifico-os na tua santidade, a tua palavra é a verdade. Por isso eu santificarei eu mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade, para que todos sejam um como tu, Pai, em mim e eu em ti. E eles também sejam um em nós, eu neles e tu em mim. João 17, 19, 21 e 23. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Significa que aquele que compreende deve obedecer o que a divina verdade da palavra ensina aos que hão de ser da nova igreja, que é a Nova Jerusalém, como no número 87, página 113.